acompañarnos en este último segmento del programa científico de nuestro Congreso. Voy a invitar al profesor Antonio Lima Pompeo, por todos ustedes conocidos, ex presidente de la Sociedad Brasileña de Urología. Nos va a hablar sobre tratamiento de la lesión primaria en cáncer de próstata metastásico y lo van a acompañar en la mesa el doctor Tristán de la Venova y el doctor Emilio Longo. Profesor. Buenas tardes a todos. Es un gran placer volver a Argentina y estar presente en ese congreso. El tema que voy a discorrer, que voy a discutir, es un tema de día a día. Hay muchas controversias, muchos puntos de vista diferentes y yo daré seguramente lo mío. No tengo ningún conflicto de interés importante para el tema. Lo que llama atención es que el cáncer metastático de próstata é extremamente agressivo e a sobrevida de 5 anos é ao redor de 35% e a sobrevida global 28%, segundo esses estudos, ok? Um estudo que mostra, portanto, a informação da agressividade. Com as recomendações do Preventive Task Force, nós tivemos um câmbio na epidemiologia de diagnóstico de câmbio do câncer de próstata, houve diminuição dos tumores locais e um aumento expressivo de tumores metastáticos. O que abre discussão se deve ou não fazer screening. Um fato importante com relação a câncer metastático é a carga tumoral. E os estudos mostram de maneira bem clara que os enfermos que têm poucas metástases, e esses números significam menor do que 3, esses enfermos têm uma evolução, uma agressividade biológica menor, o que é lógico, de tumores de enfermos que tenham múltiplas metástases, ou seja, mais carga tumoral. Um outro conceito importante é com relação a racional de tratamento, é que se aceita atualmente que os tumores prostáticos podem dar metástases de seus tumores primários ou mesmo de suas metástases. Ou seja, o tratamento ideal de um tumor metastático será aquele onde se trate todo tumor detectável, não somente las metástases. Há uma dificuldade entre os autores de definir oligometástases. Em geral, consideramos oligometástases menos do que 5, ausência de doença visceral. Este é um conceito que foi baseado em los exames convencionales. Pero con el advento do PET-PSMA, as coisas cambiaram. Muitos tumores, provavelmente a maioria dos tumores que eram considerados como oligometastáticos, em realidade, tem muito mais metástases. E, como consequência, este método de diagnóstico passou a integrar de maneira intensa em todos os centros
a estratificação dos tumores de próstata, notadamente dos tumores avançados. E incluso se considera que pelo menos a metade dos enfermos que fazem no PET-PSA ocorre cambio de conduta nesses enfermos. Isso trouxe como uma conotação que a maioria das guias, dos guidelines, incluem o PET-PSA atualmente na estadiagem dos tumores prostáticos. Existe indicação de tratamento local em câncer metastático? Há racional para isto. Em algumas neoplasias renais, ovarianas, gastrointestinais, os melhores resultados são obtenidos quando se associa tratamento primário. Mas ratos Copenhagen com implante de câncer de próstata em subcutâneo e metástases pulmonares, esses são tratados por quimioterapia mais exérese do tumor. O tratamento versus tratamento sistêmico, o tratamento efetivo foi mais efetivo quando se trata sistemicamente e também se saca a lesão primária. Sabemos de estudos de Messing que tumores com linfonodos comprometidos temos resultados melhor quando tratamos o sítio primário e os linfonodos. Alguns trabalhos retrospectivos mostram que pacientes tratados localmente e que desenvolvem metástases têm uma evolução oncológica que apresentam que aqueles que recebem tratamento sistêmico. Isto nos dá embasamento para proponer tratamento local, mesmo em câncer metastático. Os objetivos do tratamento local são diminuição dos sintomas, uma melhor resposta terapêutica hormonal, se busca isto, diminuição da velocidade de progressão e melhoria da sobrevida câncer específico. Câncer metastático, que temos em nossas mãos como tratamento? O tratamento sistêmico, tratamento local, ponto de interrogação, tratamento de metástases, outro ponto de interrogação. Do ponto de vista clínico, nós temos dois cenários em câncer metastático. O primeiro é o enfermo que ele vem e que tem tumor metastático e não foi tratado. É da primeira vez, de novo. E o segundo cenário de tumor metastático é um enfermo que foi tratado de seu tumor primário e sua prostatectomia radical foi submetido a irradiação e que desenvolve metástase subsequentemente. Esse é um outro cenário. Vamos rapidamente discutir ambos. Vamos falar um pouco de tratamento local. Já disse isto, que tratamentos clássicos, antigos, já mostravam estudos retrospectivos, fundamentados em base de dados, mostram que existe vantagem em se tratar também os tumores locais, ou também a lesão primária, reconhecendo seus efeitos secundários do tratamento, por exemplo, quirúrgico. Nós, em Brasil, em nosso serviço, há alguns anos, quando as controvérsias já começavam, iniciamos um estudo, uma revisão sistemática para avaliar
o impacto do tratamento local na sobrevida dos pacientes com 3 e 5 anos de tratamento. Os estudos têm uma crítica grande de estudos retrospectivos, bases de dados, a definição, a dificuldade de se igualar os enfermos, pero nossos resultados mostraram que a sobrevida dos enfermos que são tratados, que têm suas lesões locais tratadas, têm um ganho de sobrevida considerável. De 3 anos, de 63% versus 43%, 5 anos, 50% para 23%. Então, esse é um estudo com todas as críticas, pero esta é a ideia. Chegamos a uma fase mais avançada de pesquisas, onde buscamos considerar tratamentos, estudos que sejam randomizados e que sejam prospectivos. E temos alguns. Vamos começar com aqueles que dizem respeito ao tratamento por radioterapia. E acá nós temos o estudo OHAT, que dividiu os enfermos em 2 grupos. Um que se fazia radioterapia sobre a próstata, mais tratamento convencional sistêmico versus tratamento sistêmico. E esses estudos mostraram um número considerável, 436 pacientes randomizados, chama atenção que não eram tumores oligossintomáticos, eram tumores metastáticos. 67% desses pacientes tinham mais do que 5 metástases. Um segmento de 47 meses. Resultados e conclusões. A sobrevida global não foi alterada significantemente. Porém, houve uma ascensão muito mais lenta do PSA no grupo do tratamento local. E quando se faz o estudo dos fatores desse ROHAD, o que chama a atenção de todos é que os resultados são mais expressivos para os enfermos que têm poucas lesões, 1 a 5 lesões, e que tenham bom estado general. Um outro estudo é o STAMPED, é um estudo semelhante e que os resultados também foram bastante parecidos, sem um benefício em câncer de alto volume e benefício significativo em câncer de baixo volume. Um estudo, uma meta-análise, uma revisão sistemática de ambos os estudos tendem a confirmar essa impressão inicial e de que, sim, é útil para pacientes com menos de 4 metástases ósseas, é útil ao tratamento local. Nesses 2 estudos, houve um ganho de sobrevida global de 7% em 3 anos. O braço do STAMPED, que fez uma atualização há poucos meses, mostra mais uma vez que em baixo volume de moléstia, o tratamento local tem a sua utilidade. Estudo recente mostrado na ASCO deste ano tenta intensificar o tratamento hormonal e fazendo quatro braços, tratando só com tratamento hormonal convencional,
convencional mais abiraterona e abiraterona, outro com a radioterapia, outro acrescentando todas as modalidades terapêuticas. E o que chama a atenção é que, para os pacientes que fizeram esse tratamento mais robusto do ponto de vista hormonal, nós acrescentamos sobrevida, acrescentamos mais ganho de resultados oncológicos. Então, com relação à radioterapia, fica mais ou menos claro que existe sim, baseado nesses estudos, um ganho em se fazer radioterapia em pacientes com câncer de próstata metastáticos. Quais esses pacientes? Principalmente aqueles que tenham pouca carga tumoral. E não podemos operar. Por que não operamos? Somos cirurgiões. Existem alguns estudos com um pequeno número de pacientes. Um deles é esse do Heidenreich, que faz um estudo prospectivo com pacientes com oligometástases e inclui pouco mais de 50 pacientes, mas mostrou também que existe ganho global de sobrevida a câncer específico nos pacientes tratados da cirurgia. Sim, podemos também tratar esses pacientes com cirurgia. O outro trabalho, esse LOMP, é bem semelhante ao do Heidenreich e que também chega aos mesmos resultados, que tratamento com pequenas lesões. Se for factível, o tratamento cirúrgico também deve ser feito. Um braço do Stampede, que fez radioterapia e também incluiu um outro, a cirurgia, o que nós chegamos à conclusão é que os pacientes que fizeram radioterapia ou que fizeram cirurgia, tentando identificar qual era o tratamento melhor, os resultados parecem ser semelhantes. Com relação à morbidade cirúrgica, deve ser considerado. Os estudos mostram que as taxas de complicações são aceitáveis, mas nós todos que temos a vida ligada à cirurgia, nós sabemos que os tumores mais avançados, que são aqueles que dão metástases, são pacientes que têm maiores complicações, maior dificuldade cirúrgica. Mas é factível. O importante com relação à indicação cirúrgica é se estudar muito bem o paciente do ponto de vista geral e do ponto de vista local. De tal maneira que o conceito, o que é melhor? Radioterapia ou o tratamento da radioterapia ou cirúrgico? Não existem estudos prospectivos e randomizados comparando cirurgia e radioterapia nesse cenário. Existe estudo, sim, em desenvolvimento, mas não temos uma resposta final. Então, por enquanto, o que é melhor? Cirurgia ou radioterapia? Não sei, depende do caso, depende da seleção do enfermo. O outro cenário é o enfermo que isso é o seu tratamento do câncer de próstata primário, isso prostatectomia radical ou radioterapia, e desenvolveu metástases. E nós temos alguns poucos estudos a respeito e mostram, o Stomp, por exemplo, é um deles, que faz tratamento das lesões, e aqui tenta fazer 3 ou menos lesões com radioterapia e observa seus resultados e, segundo seus resultados, houve uma nítida melhora nos resultados
quando se trata essas lesões. Porque o objetivo de tratar essas lesões, segundo esses estudos, seria não usar o hormônio, adiar o tratamento hormonal. O que seria muito bem, pelas razões conhecidas dos hormônios. O estudo Orioli é bastante parecido e somente que ele tem esses estudos já são estudos baseados em PET-PSMA, sim. Mas o Orioli fez um estudo interessante, que todos os pacientes faziam os estudos convencionais e o estudo do PET-PSMA era cego. Então, esses pacientes eram tratados. Então, o que se verificou, e era baseado no tratamento convencional, o que se verificou é que os pacientes se beneficiavam. Mas, quando desses pacientes que se beneficiavam, se faziam, abria-se os resultados do PET-PSMA, o que se observou? Que é que os indivíduos que faziam PET-PSMA, embora todos tivessem resultados positivos, os que tinham PET-PSMA positivo, ou seja, não eram coincidentes, esses pacientes tiveram respostas mais curtas. A mensagem clara: se eu vou fazer um estudo, vou tratar uma lesão metastática tardia de um paciente, eu tenho que fazer estudo por imagem? Sim. Qual é o estudo que tem que fazer imagem? Não preciso responder PET-PSMA. Um outro aspecto interessante que esses dois estudos foram estudados, foi do ponto de vista de mutação genética. E eles levaram em consideração, nesses dois estudos, as mutações BRCLA, o RB1, o P53, e ver o que isto tinha a ver com a evolução dos pacientes. O que eles observaram foi que os pacientes que tinham mutações, esses pacientes tinham respostas mais efêmeras. Ou seja, nós chegamos a uma conclusão que todos esses pacientes, se nós quisermos melhorar os resultados de fazer estereotaxia, estudo de tratamento das lesões, nós devemos caracterizar muito bem as lesões com PET-PSMA. E no futuro, seguramente, nós temos que incluir também alterações genéticas, porque segundo esse estudo que é apresentado, eles têm nos dão uma ideia prognóstica. Bueno, quais são as conclusões que nós podemos chegar dessa minha apresentação rápida? Um voo panorâmico, descompromissado. A terapia local aumenta a sobrevida em pacientes com doença metastática, notadamente de baixo volume. Cirurgia e radioterapia são bem toleradas, depende do caso, há que particularizar, desde que bem indicadas. O ato operatório, prostatectomia radical, é mais complexo e deve ser realizado por equipes experientes e pacientes selecionados. Eu penso, já tenho pelos blancos, que operar uma prostatectomia radical em enfermos que têm doença metastática deve ser uma equipe bastante experiente para diminuir as chances de complicações. Deve-se considerar tratamento local em pacientes com doença metastática de baixo volume, considerando-se comorbidades, extensão local, sintomas locais e prognóstico oncológico.
O tratamento completo das metástases melhora os resultados oncológicos. Eu acho que o futuro que nós antevemos é o avanço nas análises genéticas no comportamento biológico de células oncológicas do câncer de próstata. Eu penso que este mais ou menos era a opinião que eu gostaria de dar sobre esse tema que todos nós temos controvérsias. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Pompeu. Siempre un gusto escucharlo. Hay una pregunta ahí en la audiencia, una pregunta para ir empezando. ¿Cuál sería el paciente ideal si usted tuviera que elegirlo para ofrecerle la cirugía en este marco? Y si usted utilizaría como herramienta para evaluar a ese paciente la resonancia magnética para evaluar el compromiso local. Bueno, déjeme ver si comprendí bien la importancia de la resonancia y de la caracterización del enfermo. Eu quero te dizer que atualmente, esse pensamento personal, eu não hago nenhuma prostatectomia radical sem ressonância magnética. Me interessa muito conhecer o enfermo como um todo, estudar suas comorbidades, mas eu quero conhecer melhor, do ponto de vista anatômico, quem é nosso adversário. E até o momento, eu penso que o melhor estudo que eu posso fazer, além do trato retal para sentir a mobilização, que eu não abro mão, é a ressonância magnética. Una pregunta, doctor Lima Pompeo, felicitarlo por la excelente presentación. Cuando tenemos hoy día, 2023, un paciente con cáncer de próstata oligometastásico, aparte de hacerle la hormonoterapia, le irradiamos la glándula prostática, eso está comprobado. Y también usted presentó que pacientes que recurren luego de un tratamiento local que tiene una metástasis y que son pocas, podemos irradiar la metástasis. ¿Cree que ya hoy en la práctica diaria del consultorio, un paciente oligometastásico podemos hacerle hormonoterapia más tratamiento local e irradiación de la metástasis hoy? ¿O debemos todavía tratarlo dentro de un protocolo de investigación? Bueno, mañana va a cambiar lo que eu digo hoy, mas esto, vira esse estudo que inclui também a biraterona e tratamento. Eu penso que poder se pode. Não temos todavia uma resposta convincente baseada em evidência, se estamos autorizados a isto. Eu penso que particularizando alguns casos, talvez a tentação seja grande. E particularizando minha persona, eu tenho que te dizer que já fui tentado e já hice o pecado. Muchas gracias. Doctor Antonio, felicitaciones por la charla. Dos preguntas tengo para hacerle. Una, si el paciente que debuta metastásico y usted decide operarlo, le hace antes de la cirugía un tratamiento sistémico y después lo opera. Y la otra, cuando opera el paciente, si considera, siendo metastásico, si considera de importancia hacer o no la linfadenectomía. Bueno, la primera pregunta es si, disculpe, la primera. La primera, si el paciente que debuta metastásico, que usted decide por las características hacer una cirugía, hace primero tratamiento sistémico y después lo opera. Sí. Es esto, ese es el sentido. Yo prefiero tentar disminuir la masa tumoral y después hacer la cirugía. Hay que pensar acá, porque cuando se hace el tratamiento hormonal, las adherencias son mayores. Pero si yo puder disminuir
limitar mejor el tumor, es lo que prefiero. Sí, entonces, en general, primero tratamiento sistémico, aguardo los resultados y después se hace la cirugía complementar. Mesmo porque, imagine usted, não estamos falando de paciente com sintomas, estamos falando de paciente oncológico. Imagine usted um paciente que empieza o tratamento hormonal e ele não responde bem. Vamos oferecer para ele prostatectomia radical? Discutível. Bueno, linfadenectomia, sim ou não? Buena pergunta. Buena questão. Bueno, tendo o enfermo aberto e as condições anestésicas perfeitas, não tem urgência no ato operatório, eu intento sempre, em tumores com câncer localmente avançado ou mesmo metastático, tirar o maior possível de tumores. Sim. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor, por su exposición.